Cara, pra mim foi muito especial porque eu sou uma pessoa que consome muito esse gênero. E desde criança eu sou apaixonado por fantasia e horror. E acabou que eu iniciei minha carreira de ator fazendo horror, né? Eu atuei. Meu primeiro longa-metragem se chama Noite Amarela, que foi do gênero também. E a partir desse filme, eu abri um leque de possibilidades na minha cabeça, porque apesar de ser fã, eu mal conhecia as produções de horror brasileiro, sabe? E depois que eu meio que fui iniciado no gênero, né, sendo meu primeiro trabalho, eu comecei a conhecer, né? Eu conheci o Rodrigo Aragão, foi logo depois que eu gravei A Noite Amarela, eu gravei outro filme com ele, O Cemitério das Almas Perdidas, e esse mundo, assim, pra mim foi uma realização de um sonho, sabe? Porque eu achava tão difícil. Aí quando eu conheci o Rodrigo, quando ele me chamou pra fazer um filme de época sobre vampiros, eu fiquei, nossa, tenho muito que fazer isso. Eu amo terror, né? Fui uma criança esquisita, sinistra, uma adolescente gótica. Então eu realmente estou realizando meus sonhos, assim, de infância. E tem uma diferença muito grande no terror dos outros gêneros, que nos outros gêneros é uma questão... No terror tem uma coisa muito corporal e muito intensa. Então tem aquilo de você ficar sujo o dia inteiro, né? De você pular muro, pular janela, se jogar no chão. Eu li o roteiro e ficava assim, gente, como que eles vão fazer isso? Porque, né, sem querer dar spoiler, né, mas no roteiro estava escrito que tem uma cena que a mulher sai voando e faz um negócio, e eu falei, gente, como que eles vão fazer isso? E ver isso acontecendo é muito legal, sabe, é muito divertido, e eu acho que a maior diferença é essa, você precisa de um preparo, assim. Eu tive acesso à história do Prédio Vazio numa oficina do Prédio Escola que eles fizeram lá no Espírito Santo. Então era uma oficina de interpretação que durava uma semana que o Rodrigo estava buscando atores para o filme. Essas oficinas tiveram para várias áreas do filme, para produção, para som, para fotografia. Então eu fui tendo acesso aos poucos a essa história, a essa personagem. Na segunda fase, eu fui para outros testes e fiz esses testes com outras meninas. E aí, durante esse processo, eu fui tendo mais acesso à história e aos personagens. E aí, quando me chamaram, de fato, para fazer quando eu consegui o papel, fiz crossfit, me botaram a fazer crossfit para preparar o corpo e tal. E ensaiamos, né? Tivemos que assistir vários filmes e tal. E aí, para realmente fazer esse trabalho mental e pegar referência e tudo mais. Mas a gente teve muita liberdade pra criar, assim. Eu e o Caio, a gente criou muita coisa e tal, foi muito divertido. A gente fez aquele lance da memória regressa também, né? A gente andava todas as manhãs na praia junto, tentando criar a narrativa desses personagens, como é que eles se conheceram, como é que eles desenvolveram esse romance, né? Porque apesar do filme se passar em 2 dias, a gente queria que na hora que o público olhasse, a gente sentisse a química, sabe? Mesmo não existindo as cenas regressas no roteiro, mas que estaria ali de alguma forma. Então esse caminho foi muito importante pra gente, né? A gente criou tudo isso lá. Cara, pra mim foi muito especial. A primeira vez que eu vi foi na estreia em Tiradentes, né? E primeiro que vem em Tiradentes é maravilhoso, que é um festival lindo, assim, incrível, cheio de pessoas maravilhosas. E quando eu vi, assim, é muito maluco, porque você tem de dentro do filme, da posição de ator, você tá dentro do personagem, então você tem a perspectiva daquele personagem pela obra. Quando você vai pro cinema e assiste como espectador, pra mim era uma coisa muito maluca, porque era muito difícil separar o Caio ator e o personagem, sabe? Às vezes eu ficava, meu Deus, mas eu lembrava disso de outro jeito, mas a experiência de se ver como espectador é maravilhosa também, sabe? Aí eu fico, os efeitos me surpreenderam muito, assim. Achei o filme muito psicodélico, achei o filme, assim, muito colorido, que foi algo que realmente me impressionou muito, assim, sabe? E principalmente pelos efeitos práticos, porque na hora a gente não tinha muita dimensão de como é que ia ficar, né? Quando eu vi a composição de todas as obras, assim, de fotografia, de arte, de efeito prático, eu fiquei, nossa, é realmente um trabalho muito coletivo, sabe? E cheio de amor, por isso que imprimiu na tela dessa forma. Ai, menino, foi incrível, muito legal, porque, tipo assim, é muito diferente em questão até de ritmo, assim, de trilha sonora, de som. Tem momentos, assim, que tem uma suspensão de som que não tava no roteiro e que ficou muito legal também. Eu acho muito divertido, um filme engraçado, assim, e tem essa questão também, porque
Algumas pessoas foram assistir o filme e acharam muito divertido, deram muita risada, porque tem esse alívio cômico e tudo mais. Mas teve gente que foi assistir e ficou aterrorizada. Assim, as pessoas, tipo, amigas minhas que falaram: Lorena, eu não vou ver de novo esse filme porque eu tô morrendo de medo. E é o mesmo filme, só que são recepções completamente diferentes. Vem assistir Prédio Vazio no cinema, que tá maravilhoso, tá estreando no Dia dos Namorados, traz o boy ou a namoradinha e se divirtam muito. Traz o contatinho, vem prestigiar o cinema nacional, vem prestigiar o cinema de horror nacional, que você vai se divertir muito.